Olá, tudo bem? Mais uma vez eu estou aqui para tirar alguma dúvida ou até mesmo supostas contradições bíblicas. E hoje eu quero estar focando em dois mitos. O primeiro encontra-se em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A primeira coisa, Adão e Eva foram pessoas reais ou apenas mitos? Então, muitos apresentam, e consideram os primeiros dois capítulos de Gênesis como, na verdade, um mito. E não tomam como um fato histórico, um fato real, um fato que existiu. Então, como nós podemos tirar essa dúvida? Primeiro, há uma boa evidência para crermos que Adão e Eva tenham sido pessoas reais. Primeiro, no capítulo 1 e 2 de Gênesis, apresenta como essas pessoas foram criadas e que de fato são reais, e mostra até mesmo alguns momentos importantes, ou seja, alguns acontecimentos da sua vida, como o pecado, como então eles foram expulsos do Jardim do Éden. Então foi de fato um momento histórico. Segundo que nós podemos tirar essa dúvida, é que esse casal, eles tiveram filhos, que foram pessoas reais e que também tiveram filhos reais. Gênesis capítulo 4, mais uma vez eu vou aqui à Bíblia, capítulo 4, versículo 1 diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Então, segunda evidência é isso, que esse casal teve filhos, e mostra claramente a proliferação, ou seja, o aumento dos seres humanos na face da terra. Até mesmo o próprio Senhor Jesus faz uma referência a Adão lá em Lucas, no Mateus capítulo 19, versículo 4, quando Jesus diz: macho e fêmeas o criou. Então o próprio Jesus dá veracidade sobre a realidade desse primeiro casal na face da terra. Um outro ponto que eu quero tirar aqui, outra dúvida que eu quero tirar, encontra-se em Gênesis capítulo 2, versículo de número 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. O jardim do Éden foi um lugar real ou apenas um mito? Então nós presenciamos na Bíblia que de fato houve e há até hoje este local, mas alguns entendem como um mito. Por quê? Porque não há evidências arqueológicas de uma maneira tal que possa provar que de fato existiu esse lugar. Ou seja, alguns entendem que de fato é um mito, não é verdade, não é uma realidade. Mas como que nós podemos solucionar também esse problema, esse suposto problema? Em primeiro lugar, não poderia existir evidência no lugar onde, por exemplo, Adão ele não edificou casas, Adão ele não foi, ele não criou nenhum objeto de cerâmica, ele não fez nenhum objeto de cerâmica. Então a arqueologia jamais poderia encontrar tal lugar. Além do mais, houve um dilúvio, e esse dilúvio pode ter destruído todas as evidências que poderia haver naquele local. Terceiro ponto que de fato até hoje existe tanto o rio Tigres como o rio Eufrates. Esses rios, eles antigamente se encontravam na Síria, que hoje é o Iraque, onde há lá esses dois rios, que é o rio Tigres e o rio Eufrates. Então nós percebemos que de fato existiu esse local. Esse local mostra claramente que Deus criou e colocou esse primeiro casal, mas que foi depois destruído, esse local foi destruído pelo dilúvio. Tá ok? Que
Que Deus abençoe a todos, né? E que em nome de Jesus tenham, né, um dia e uma semana super abençoada. Até breve.